que os pilotos de Fórmula 1 iam para a Austrália antes da temporada começar? E o seu primeiro pensamento pode até ter sido, com certeza é porque o GP da Austrália era a primeira pista do calendário, então eles já iam para ficar por lá. E isso tá errado por dois motivos. Primeiro, que o GP da Austrália passou a ser a primeira ou uma das primeiras corridas do calendário só em 1996. Antes disso, ele era geralmente a última. E a estreia do GP da Austrália oficialmente só foi em 1985. Antes disso, nem tinha esse GP no calendário. E a nossa história se passa antes dele existir, mais especificamente na década de 60 e 70. E por que então os pilotos dessa época iam para a Austrália antes da temporada começar? Tudo isso é por culpa da Tasman Series. Você não faz ideia do que seja isso? Então não precisa se preocupar que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. A Tasman Series surgiu de forma não oficial nos anos 60, sem ser uma competição em si. Na verdade, era somente uma série de corridas entre Austrália e Nova Zelândia. Foi só em 1964 que ela realmente passou a existir como uma competição e a receber esse nome Tasman Series oficialmente. Mas uma particularidade, que foi o que chamou a atenção dos pilotos da Fórmula 1 na época, é porque acontecia em janeiro e fevereiro, antes do calendário da Fórmula 1 começar, e que possuía um regulamento similar ao da maior categoria do automobilismo. A competição, na maioria das vezes, era dividida em 4 etapas na Nova Zelândia e 4 etapas na Austrália, salvo algumas poucas exceções. As pistas, em sua maioria, eram realmente autódromos locais, como Teretonga e Lakeside, mas algumas corridas aconteciam em locais curiosos, como o Ingram Airfield, que é uma corrida em uma base militar aérea na Nova Zelândia. Pukekohe e Warwick Farm foram 2 etapas que aconteciam em espaços adaptados que tinham pistas de corrida de cavalo. Já o traçado de Levin era um circuito de rua improvisado nas ruas da cidade de Levin, na Nova Zelândia. E o GP de Sandown era realizado num grande protetor solar. Esse é outro Sandown? Tá. O autódromo de Sandown fica em Melbourne, na Austrália, e é conhecido como Power Circuit, ou Circuito de Força, por conta das 2 enormes retas em seu traçado. Inclusive, a maioria desses autódromos continua ativos até hoje, servindo como palco para as categorias de base australianas. E o auge dessa competição foi entre 1964 e 1969, onde os pilotos de F1 se aproveitavam das férias da categoria e do regulamento próximo para disputar isso como uma pré-temporada. Não só os pilotos, mas como também as equipes participavam dessa pré-temporada. A Ferrari chegou a competir nela, ou bem, quase isso. Na verdade, quem competiu foi a Dino, uma espécie de equipe B da Ferrari. Mas o ponto é que a competição tinha uma grande visibilidade por conta da presença dessas figuras ilustres. Na primeira temporada, em 1964, os campeões mundiais Jack Brabham, Graham Hill e Denny Hulme participaram da competição, mas foram superados pelo companheiro de Fórmula 1, o neozelandês Bruce McLaren. Em 65, foi a vez dos campeões Phil Hill e Jim Clark se juntarem à festa. E junto de sua Lotus 32B, Clark venceu 4 das 7 etapas e levantou o troféu com facilidade. Em 66, Jack Stewart também estreou e venceu a Tasman Series pilotando a sua BRM. Clark voltaria a vencer em 67 e 68, se tornando tricampeão. Mas isso acaba também sendo uma história muito triste. A abertura da Fórmula 1 de 86 já havia acontecido, com o próprio Clark vencendo o GP da África do Sul. E durante os 4 meses de espera até a próxima etapa, ele competiu e dominou a Tasman Series. Mas infelizmente, durante um evento da Fórmula 2 em Hockenheim, ele sofreria um acidente fatal e não completaria sua jornada rumo ao tri da Fórmula 1. Apesar da história triste, a temporada de 68 também ficou marcada pela entrada da Dino na categoria, sob o comando de Chris Amon, piloto que tem o recorde de mais voltas lideradas sem nunca ter vencido na Fórmula 1. 183 voltas para ser mais exato, quase 2 GPs do Brasil e meio liderando uma prova sem ter vencido. Mas pelo menos na Tasman Series ele chegou a vencer 6 corridas, 4 delas da temporada de 69 que lhe renderam o título daquele ano. E apesar de atrair o interesse de muitos pilotos e equipes da Fórmula 1, os custos estavam ficando cada vez mais inviáveis para uma categoria que na prática não valia nada. E as equipes de Fórmula 1 começaram a parar de financiar a viagem dos seus pilotos para a Tasman Series. Na temporada de 1970, por exemplo, nenhum grande piloto fez parte, apesar da Dino e da Cosworth ainda terem participado. Na tentativa de cortar gastos, o regulamento passou a incorporar os carros da Fórmula 5000, além de outras mudanças que cada vez mais distanciavam a categoria da Fórmula 1. Com isso, ano após ano foi se perdendo o interesse na categoria até o seu encerramento em 1975. Houveram algumas tentativas de reviver a Tasman Series, como em 1999 fazendo parte da Fórmula Holden, e atualmente sendo uma série de 2 corridas dentro da S5000 australiana,
Inclusive, o Barrichello chegou a participar dos treinos da etapa de Melbourne de 2021, antes dela ser cancelada. Apesar desse final melancólico, a Tasman Series foi muito importante para a Fórmula 1, porque tinha uma grande presença dos pilotos neozelandeses e australianos. Foi extremamente importante para ajudar na popularização do esporte nos países. Mas e o que você acharia de uma nova competição de pré-temporada nesses 4 meses sem Fórmula 1? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você acha. E se você gostou do vídeo, não esquece aí também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do Clube da F1. Um abraço e até o próximo vídeo.